na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver, Jesus. Eis-me aqui. Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente.
22h15. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Uma boa noite na paz do Senhor para todos os videologados, todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo nesta noite. Nós somos a juventude da Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e o nosso pastor superintendente da juventude, pastor Adriano Lisidônio. Glória a Deus. Nós somos da área Pinheiro, onde nós temos como pastor da área, pastor José Ávila, e o nosso pastor congregacional ali é o pastor Samuel. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Eu sou o irmão Alex, líder de jovens ali da área Pinheiro. Eu estou aqui com os meus companheiros de oração, de batalhas, e nós aqui nessa noite vamos meditar algo da parte de Deus juntamente com você. Então, fica ligado aí com nós e nos ajude através do chat. Tem mais um combatente ali do lado ali, daqui a pouquinho vai participar também, mas também passar aí para os irmãos darem a sua paz do Senhor, o seu boa noite, né? Irmão Misael. Paz do Senhor, meus irmãos. Irmão Misael, que fala. Deus abençoe a todos que estão ouvindo nesta noite. Glória a Deus. E o irmão Jobson. Paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe grandemente vocês. E que venhamos todos a sentir a presença dEle por intermédio da palavra dEle essa noite. Amém? Glória a Deus. E também está ali o irmão Felipe, daqui a pouco... Bom, o irmão Felipe estava aqui cantando agorinha, né? Daqui a pouco ele já vai estar aqui também com nós, falando algo da parte de Deus. E o nosso propósito hoje é falar algo que Deus vem falando em nossos corações já há algum tempo, algo que a gente sempre... Meu Deus! A gente sempre fala ali com a juventude, sempre que há oportunidade, relacionado ao porquê que isso está acontecendo comigo. A gente vê, irmãos, que é muito frequente pessoas dizerem, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas eu sou crente, mas eu estou servindo a Deus, eu estou tendo uma vida aqui, eu estou no culto, eu faço parte da juventude, né? Eu oro, eu jejuo, eu obedeço aquilo que me é ensinado a fazer. E por que problemas acontecem na minha vida? Por que eu tenho dificuldades? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Glória a Deus. E eu costumo sempre dizer ali entre os irmãos que existem pelo menos 3 motivos, 3 bases. Não sei se é eu que acho que é. Agora foi. Glória a Deus. Então, eu entendo, irmãos, que existe pelo menos 3 bases para algumas situações acontecerem em nossas vidas. Existem 3 inícios, 3 lugares onde se inicia essa condição de dificuldade nas nossas vidas, mas não somente de dificuldade, também de bênção. Nós vamos viver bênçãos que são consequências de algo, e muitas vezes é uma dessas 3 situações aqui. Eu vou citar as 3 e depois a gente vai falando um pouquinho sobre cada uma delas. Glória a Deus. Mas antes, eu já ia esquecendo, a gente não orou, né, irmão Felipe? Faltou orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu vou falar aqui quais são os 3 tópicos que a gente trouxe aqui para os irmãos, e logo em seguida nós vamos estar orando. Então, a primeira base do porquê que isso pode estar acontecendo comigo é a questão da lei da semeadura, por causa da lei da semeadura. Ou seja, eu plantei aquilo que eu estou colhendo. Mas eu entendo também, junto com os irmãos aqui estudando, que outra raiz que pode gerar a condição que eu vivo hoje pode nascer em Deus estar me ensinando algo. Deus pode estar me ensinando algo e por isso eu estou vivendo essa situação. Por isso eu estou enfrentando até mesmo alguma luta
porque Deus pode estar me ensinando algo através deste momento. Também, daí, por terceiro e último, Deus está corrigindo algo em mim, ou algo em meu caráter. Deus pode permitir um momento de adversidade, irmãos, para poder trabalhar no meu caráter, trabalhar no irmão Alex, mudar o irmão Alex. Glória a Deus. Mas vamos orar, irmão Jobson, faz essa oração, já colocando os nossos irmãos que estão nos acompanhando na presença de Deus e também esse estudo que o Espírito Santo venha nos conduzir. Venhamos orar, então. Deus todo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos, ó Pai, mais uma vez em Tua presença. Deus de poder e Deus da glória, desde já, Pai, pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Pai, pedimos para que mais uma vez o Senhor se revele a nós, ó Deus de poder e Deus da glória, e que o Seu Espírito Santo venha nos instruir um pouco mais, ó Deus de poder e Deus da glória, esta noite. Pai querido e Pai amado, com este assunto, com as abordagens, Pai querido e Pai amado, que vidas, Pai, venham a ser edificadas, que vidas venham, Pai querido e Pai amado, que este assunto venha a edificar, Pai, lares, vidas, corações, ó Deus de poder e Deus da glória, e que venhamos, ó Pai, entender qual realmente é a Sua vontade para as nossas vidas, ó Deus de poder e Deus da glória, por intermédio destas áreas, amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos lá. Falando então, primeiramente, não sei se dá para deixar aqui em cima, vocês dão um chiado, né? Glória a Deus. Mas falando primeiramente em relação à lei da semeadura. Que coisa interessante isso, irmão Misael, porque a gente vai plantar, não é obrigado a plantar determinada semente, mas se plantar vai colher. E é interessante que a gente sempre está plantando algo, né, irmão Jobson? Sempre a gente vai estar plantando algo, porque a gente sempre está tomando decisões, a gente sempre está fazendo escolhas, e para também dar aí para os irmãos poderem falar, vamos ler primeiramente Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala através desses versículos. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Glória a Deus. Então, a própria palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nessa carta aos Gálatas, está nos afirmando que, com certeza, aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não tem saída. Se a gente plantar na carne, a gente vai colher na carne. E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz também que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, plantamos coisas de acordo com a vontade de Deus e vamos colher aquilo que tem de bom, né? Aquela bênção da parte de Deus. Os irmãos falem aí, tenham vontade, senão só eu falo. Glórias a Deus. Glória a Deus. O que o irmão fala sobre a lei da semeadura, irmão Jobson? Bom, nós vemos, irmão Alex, que desde o princípio o homem ele colhe aquilo que ele planta. O homem semeia o bem e colhe o bem. Assim também como semeia o mal e colhe o mal. Nós vemos que até no início o homem ele plantou, o homem foi uma falta de vigilância do primeiro homem que habitou na terra, pois ele plantou insegurança em si mesmo. E isto o levou a não vigiar. E a serpente entrou no jardim. Nisto, Eva conversou com a serpente. E as coisas se encaminharam para a falha de ambos. Nós vemos que depois disto, nós temos mais uma... Noé, depois do dilúvio, quando ele e sua família, eles saem da arca,
o Senhor tem aquela conversa com ele. Nós vemos que Noé, ele planta uma vinha. E daquela vinha, ele acaba se embriagando. A atitude de Noé de não vigiar e acabar se embriagando, levou a um acontecimento. O qual foi seu filho, Cã, contemplaram a nudez dele, no caso. Mas nesse caso o problema dele não foi plantar a vinha, o problema dele foi se embebedar. O problema Exato. estava exatamente Sim, em plantar a vinha, né? Sim. Na atitude dele. Então ele acabou plantando aquela luta, aquela dificuldade na vida dele. A planta dele ali foi a falta de vigilância, né? Exato. Mas nisto acabou acarretando em uma maldição que decorreu de geração em geração. Todos conhecemos o povo cananeu. Nós vemos que foi que por o erro de um homem, que foi ele, ao amaldiçoar o seu neto, uma geração inteira colheu o que lá no início ele tinha no caso semeado. Tanto ele semeou um pouco como seu filho, né? Pois nós vemos uma diferença entre Cã e seus irmãos. Pois Cã, ele olhou, ele zombou. Seus irmãos, eles não olharam. Seus irmãos, eles viraram o rosto. Eles cobriram o rosto, pegaram um lenço e tamparam seu pai, para que a sua nudez ela fosse, como eu posso dizer, coberta, para que não se visse mais sua nudez. Nós vemos que também em Caim, o Senhor, na verdade, ele acaba instruindo Caim antes do pecado. Qual a instrução do Senhor? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. Mas se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta. Contra ele, você deve dominar. Então ele teve uma escolha. Ele escolheu por odiar, ele escolheu por alimentar aquilo que ele estava sentindo. Então, o irmão quer dizer que ele escolheu o que plantar, né? Exato. Escolheu aquilo que ele ia plantar. E as plantas as sementes que a gente semeia, às vezes vai trazer consequências sérias, né? Como o caso de Noé, como o caso do filho, o próprio filho do Noé, que traz uma consequência terrível para a vida dele, né? Já teve planta que doeu depois, irmão Israel? Que o irmão Jobson falava ali também, bem importante, que às vezes é falta de vigilância, né? Que a pessoa faz uma coisa errada e aquilo ali, ela está plantando algo que muitas vezes ela não vigiou e depois ela vai colher uma coisa Glória a Deus. bem ruim. E nisso, muitas vezes, a gente se encontra nessa situação. Mas por que eu estou passando por isso? E a gente não lembra lá atrás daquilo que a gente semeou, aquilo que a gente lançou na terra. E a gente simplesmente está colhendo a consequência daquilo. E daí a gente diz, mas agora eu mudei, agora eu melhorei. Sim, mudou, melhorou, graças a Deus por isso, mas a colheita daquilo que foi plantado, a gente vê no exemplo de Davi, né? Davi, ele cai em adultério com a Batseba, ocorre ali a morte de Urias. Deus perdoou ele quando o Natan fala para ele, né? Esse homem é tu, esse homem que agiu assim, pecaminosamente foi tu. Ele se arrepende, ele diz, meu Deus, eu pequei contra Deus, eu estou errado. Mas a consequência daquilo que ele plantou, ele vai ter que colher igual. Não há outro meio, não há outra maneira, porque nisso a gente vê a justiça de Deus. Se não fosse assim, não seria justo, né? Às vezes Deus pode ter misericórdia e minimizar um pouco. Exato. Minimizar. Irmão Misael, eu acabei de me Exatamente. lembrar de um verso. Nós vemos quando os fariseus, tanto fariseus como escribas, não escribas, tanto fariseus como aqueles que não aceitavam a pregação de Cristo, a abordagem de Cristo ao povo,
eles trouxeram para culpar Cristo, para culpar o nosso mestre. Eles trouxeram uma mulher adúltera à presença dele. É um texto bem conhecido. Naquilo, eles perguntaram a Cristo o que deveriam fazer, se segundo a lei de Moisés realmente deveriam apedrejá-lo. Então a Escritura diz que Cristo escreve na terra, depois diz, está certo. Não diz isso teoricamente, mas esboçando. Não, está certo, está escrito na lei. Aquele que quebra a lei da pedra, pela pedra será quebrado. Irmãos, nós vemos aqui que logo após isto, a lei estava exposta, Cristo conhecia toda a lei. Vemos que Cristo ele escreve na terra e diz, tudo bem, mas aquele que não tem o pecado, que esse atire a primeira. Cristo ele acionou a autoconsciência de cada um que estava presente ali. Cada um se examinou. Foi um ato sábio de Cristo, porque cada um se examinou. E de repente já não tinha mais ninguém para agredir aquela mulher, para efetuar a lei. Somente um, Cristo. E nós conhecemos, Cristo perguntou onde estão os seus acusadores. Ali Cristo trabalhou no pecado daquela mulher e na consequência do pecado. Cristo trabalhou na semente que foi semeada e no fruto que deveria ser colhido. Então, certamente, como o irmão falou algumas vezes, ele tem o nosso Deus, ele age com misericórdia com um pecador, né? Algumas vezes. Mas, entre outras, nós temos outros versos que também apoiam a lei da semeadura, né? Mas vemos que nós temos um parâmetro sobre esse verso, né? Glória a Deus. Tanto que lá, na canção de Moisés, depois que Deus os livrou da terra do Egito, Moisés ele canta, porque Deus se exaltou sumamente e lançou em terra o cavalo e o seu cavaleiro. Então, o cavalo seria o que sem seu cavaleiro? Se o cavalo morresse, o cavaleiro não, o que aconteceria? Ele pegaria outro cavalo, não? Pegaria e seguiria, o problema continuaria ali. Da mesma forma, nós vemos, meus irmãos, que se continuarmos com o que semeamos, na verdade, eu estou até me atrapalhando. O irmão está fugindo um pouquinho do nosso tema aqui, né? Mas só para concluir, nós vemos que Cristo ele tem esse poder, que Cristo tem o poder de tirar o problema e a raiz do problema, de remover o problema e a raiz do problema, mas em outros casos se torna iniquidade o pecado premeditado. Aí não tem o que fazer. Aqui nós temos um comentário aqui que eu achei bem interessante, do pai do irmão Misael, às vezes erra, Israel e Misael. Glória a Deus, o irmão Joel, ele está dizendo aqui algo bem interessante, que cadê, eu vi aqui agorinha, olhando para baixo é difícil, nossa vida é uma lavoura, a gente vive semeando momentos, semeando decisões, né? Cada decisão que eu tomo é uma semente que eu estou lançando na terra, né? Cada vez que eu me posiciono em relação a algum assunto, isso é algo tão importante na nossa vida, de saber que, por exemplo, hoje tem culto, eu vou no culto. Não, eu não vou no culto, eu estou plantando alguma coisa. A gente está vivendo o que plantou no passado e vamos, no futuro, viver o que estamos plantando agora. Exatamente. A gente vive uma consequência das nossas atitudes. Essa semente é a atitude, é a decisão. Por exemplo, hoje, Deus falou comigo lá no culto, Deus usou o pastor, falou comigo. Se eu tivesse plantado, a minha decisão tivesse sido não ir ao culto, eu não teria recebido aquilo de Deus. Glórias a Jesus. Então, realmente, a nossa vida é uma eterna lavoura, né? Como disse o irmão Joel aqui. Eterna não, uma lavoura. Glória a Deus.
E se nós hoje buscarmos uma direção da parte de Deus, nós vamos ter uma colheita eterna, aí sim eterna. E é interessante que não é simplesmente o fato de colher, né, para a gente poder dar continuidade para o próximo passo, ou melhor, não é simplesmente o fato de semear, mas é o que semear e como semear. O que semear, a gente chegou aqui a falar um pouco aqui sobre isso. Mas como semear? O quanto semear? A gente vê uma palavra que é muito lida nos dízimos e ofertas, mas que ela é aplicável para qualquer momento da nossa caminhada cristã, da nossa vida cristã, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Glória a Deus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Amém. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Aqui uma vez eu ouvi uma história de uma irmã, coitadinha da irmã, ela foi embora triste do culto, porque o irmão falou na hora do dízimo e da oferta, quem semeia pouco não vai ter nada para colher. E aquela irmã foi embora triste porque ela não entendeu aquilo ali. Ela pensou, bom, eu não tenho nada para dar, então eu não vou colher nada. Nem vou mais na igreja, eu não sei nem se é só uma ilustração, isso eu ouvi um pregador falando. Ela vai embora triste por causa que ela não tem nada para dar. Mas quando Deus fala aqui sobre o dar muito, Ele não está falando de coisa humana, coisa terrena, coisa física. A gente observa aquela mulher de Lucas 21, né? Para Jesus, aquela mulher, Ele observava todos depositando a sua oferta no gasofilácio. Mas aquela mulher com apenas 2 moedas, aos olhos de Deus, ela ofertou muito mais do que todos. Pode alguém chegar e ofertar um louvor, alguém que não sabe cantar, canta mal, mas com o coração entregue para Deus e tocar o coração de Deus de uma maneira muito maior do que alguém que tenha muito mais qualidade musical, né? Não que seja ruim ter a qualidade musical, que bom que tenha, né? Glória a Deus que nós temos irmãos que Deus capacitou, mas o olhar de Deus é diferente, né? Então a gente tem que entender esse nosso plantar, além de ter a necessidade do que plantar, como e quanto plantar. Eu orei. Essa planta, orar, essa semente, oração, foi suficiente? O que os irmãos acham? Essa semente, na verdade, é linda e é a que devemos semear a todo momento. Tanto que o povo, quando eles saíram da terra dos caldeus, da Babilônia, Salmo 126, vamos lá. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos novamente do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Então nós vemos que, claro, de uma forma ilustrativa, nós vemos que quando semeamos, muitas vezes de joelho, porque eu creio que o Senhor, Ele contempla o nosso coração prostrado. Não somente o nosso exterior, mas o nosso interior também. E como Ele sonda. E eu creio que é uma semente importantíssima quando nos colocamos na presença dEle, choramos na presença dEle, semeamos palavras de fé, talvez proféticas, ao Senhor em oração. Nós somos recompensados, nós temos muitos exemplos disso. Nós temos testemunhos de homens de Deus sobre
o semear em oração e o colher. Nós vemos que às vezes, é uma resposta de Deus, sim, é uma resposta de Deus, mas é uma colheita daquilo que nós já semeamos. Exatamente. É a colheita, é exatamente a colheita. Agora, quando o irmão estava falando, eu estava lembrando, já faz alguns anos, eu acho que até no tempo que os irmãos estavam lá com nós ainda na Cristo Rei, um dia eu estava na lojinha que eu tinha lá na 16, e eu estava lá e começou a me dar uma angústia, e uma tristeza, e uma preocupação, uma coisa terrível. E eu estava lá, e era dia de semana, e eu precisava estar com a loja aberta, porque tinha conta a pagar, tinha fornecedor, essa coisa toda, né? Só que o Espírito Santo colocou no meu coração um desejo de orar. Eu peguei e fechei a loja naquela tarde, ou não lembro se era... Não, era manhã, era de manhã ainda. Fechei a loja naquela manhã e fui para a igreja. Cheguei lá na igreja, não tinha ninguém, me tranquei sozinho lá. E eu fui tentar orar pelas minhas necessidades, pelos meus problemas. Mas não saía a oração, parece que não fluía, não conseguia orar. E o Espírito Santo me mandou orar por almas. E eu comecei ali a orar por almas. Eu fiquei acho que algumas horas orando por almas. E chorei. Quando eu saí de lá da igreja, era como se eu não conhecesse mais problema, não tinha mais problema. Eu saí leve, eu saí sem problemas. Eu saí tranquilo, em paz, feliz. E eu não orei pelos meus problemas. A semente da oração era orar por almas, era o que Deus queria naquele momento. E aquela semente mesmo não sendo a que eu pensava que eu necessitava, que eu pensava, não, eu necessito dessa semente aqui, eu preciso orar por esse assunto. Aí Deus olha para mim e diz, não, usa essa semente aqui, porque essa daqui vai te dar o que tu realmente precisa. E eu atendi aquela direção de Deus na oração, e realmente eu recebi aquilo que eu precisava, que era paz, era serenidade, era até discernimento para resolver assuntos que eu precisava resolver. Que coisa maravilhosa isso, né? E interessante, tem personagens aqui até que a gente anotou, né? José, ele plantou ali uma fidelidade com Deus, né? E o que José colheu? Eu vou citar uns aqui, daí se os irmãos quiserem comentar. Tem o Saul. Saul plantou a desobediência, né? Desde o início. E a questão de José ali é bem referente ao tema, né? Que é a pergunta, por que eu estou passando por isso? José, quando era mais jovem, ele passou por muitas coisas com seus E irmãos. nada mereceu. E depois lá no Egito Deus honra ele e dá a colheita. O José, ele até se enquadra no próximo tópico, né? Uhum. Deus preparou ele para algo. E quando ele chega lá, que ele poderia dizer para os irmãos dele assim, mas vocês me venderam, vocês queriam até me matar. Ele tinha um preparo que foi tratado por Deus, né? Durante todo aquele tempo, que permitiu ele a isso. Mas desse outro formato, já nós vamos falar. Tem outros que plantaram como Ananias e Safira, e eu fiquei pensando nesse casal aqui. O que eles foram plantar para a vida deles? O Pedro chega a dizer para eles, vocês não precisavam ter vendido o terreno. Não precisavam, ficassem para vocês. Vocês venderam e vieram aqui mentir para o Espírito. Olha o que eles dois plantaram. É verdade. Glória a Deus. Aí teria ainda Abraão. Abraão semeou ali a fé, né? A confiança em Deus e colheu bênçãos para a vida dele. E ainda, daí vou passar para os irmãos comentar, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 9, nós vamos ver Paulo falando ali, do versículo 6 ao 9. Paulo falando sobre essa semeadura, de que às vezes a gente está preocupado em semear algo, e a gente está preocupado como é que aquela semente vai se desenvolver, como é que aquilo ali vai acontecer. Né? Alguém aqui já viu a semente desenvolvendo? Não, né? Ela está lá debaixo da terra. É um agir da natureza, né? O desenvolvimento da semente. Não é quem plantou que vai desenvolver a semente. Vamos ler, irmãos. Versículo 6, capítulo 4, 1 Coríntios. Eu plantei, Apolo regou,
mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha só, é Deus, né? Meu trabalho é só plantar. Às vezes a gente se preocupa, mas eu não vou pregar por causa que, né? Que eu não sou ninguém para pregar, e realmente não sou. Mas o meu trabalho é só lançar a semente que Deus me deu. E de alguma forma depois nós vamos colher. Vamos colher. Porque o crescimento, quem deu foi o Espírito, e a recompensa também vem de Deus, né? O resultado daquela planta vai partir da misericórdia e da graça de Deus. E aí, irmão Jota? Nós vemos novamente um verso bíblico, Salmo 127. Nós vemos o que acaba comprovando até. Nós semeamos, mas não trabalhamos no que nós mesmos semeamos. Nós vemos que se o Senhor ele não edifica a casa, se o Senhor primeiro não edificar, em vão trabalham aqueles que se esforçam para edificar, né? Esse salmo ele nos testifica sobre isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso, irmãos. Então esse nosso primeiro tópico, nós estamos falando aqui então sobre a lei da semeadura. Por que que isso está acontecendo comigo? Talvez Saul, algum momento, chegou e disse para algum general lá do exército dele, mas por que que isso está acontecendo comigo? Por que que Deus vai me tirar do trono? Né? Quem sabe outros, Ananias e Safira, né, eles não deu tempo, mas se tivessem tido tempo, talvez teriam dito, mas por que que o Pedro trouxe ainda a maior parte? Mas eles plantaram mentira. Eles quiseram enganar a Deus e colheram por isso. Então, meus irmãos, esse primeiro tópico nós falamos então da lei da semeadura. O primeiro motivo do qual nós podemos estar vivendo este momento, do qual nós podemos estar enfrentando alguma luta, ou quem sabe recebendo alguma bênção. Quem sabe hoje você tem recebido uma bênção maravilhosa da parte de Deus. Talvez foi consequência de algo que você plantou. A paz que eu senti quando saí daquela oração foi aquela semente que o Espírito me deu. E eu simplesmente lancei. E a recompensa foi que eu senti paz, a paz de Deus na minha vida. Então nós precisamos tomar cuidado com o que plantamos, a medida que plantamos, né? Então esse é o primeiro tópico. Glória a Deus. Mas vamos falar aqui quem quer ler aqui? Alguém quer ler os comentários? Deixa eu ver aqui, agora me atrapalhei aqui até. Depois o irmão Felipe, acho que daqui a pouco vem, né? O irmão Felipe falar um pouco. Deus está me ensinando, o irmão Felipe vai vir aqui daqui a pouco com nós. Aleluia. Falar sobre esse outro tópico. E daí depois a gente troca de novo. Mas antes, vamos ler aqui, deixa eu achar. Onde é que está? Glória a Deus. Vamos ver aqui então, a irmã Amanda, glória a Deus. Também a irmã Bruna Longaray. A Bruna, lembra da Bruna? A irmã do João? A Bruna está casada lá, tem filho e filha. Tem um menino, uma menina e um menino. Estão muito bem. Estão aí se fortalecendo aí para viver aquilo que Deus tem na vida deles. Que Deus abençoe muito, Bruna. A Bruna e o Vitor, com os filhos. Também o Júlio Mota do Uruguai. Paz, oração e união. Meu Deus, aqui o espanhol é zero, né? Glória a Deus. O irmão está dizendo que é de Salto, do Uruguai. Pede oração por mim, meus filhos Samuel e Caterine e Frederico. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando no final, irmão. Glórias a Jesus. A irmã Cristiane está em casa também acompanhando. O irmão Eliel. Já vamos dar o recado aí. O irmão Eliel está ansioso pelo recado que a gente tem que dar aqui. Glória a Deus. Também a irmã Miriam da Silva, glória a Deus. O irmão João de Castro, lá de Capanema, Paraná, é um familiar nosso, um primo, está sempre acompanhando aí os nossos trabalhos. A irmã Ana também, ali da área Pinheiro, outra jovem.
A Bruna está dizendo, não tem aqui sobre o Pix para ofertar, irmã, se não tem outro Acho que esse daqui, acho que ela não tem, ela diz aqui não. tem aquela chave Pix lá no... Tem a chave Tem o Pix e-mail. lá. Tá, depois eu acho que a gente passa aqui pelo chat, eu não sei como é que a gente faz. Depois eu vejo ali com a irmã. Qualquer coisa eu te mando aí pelo WhatsApp, tá, irmã? Também o irmão Joel, né? Pai do irmão Misael e do irmão Felipe. Guilherme Maciel, paz, oração e união. Área Bom Jesus na escuta. Amém, glória a Deus, da mesma nossa região ali. Sub-região leste, né? Sub-região leste. Glória a Deus. A irmã Zilma, esposa do evangelista Luiz Carlos, Deus abençoe. A irmã Suelen Marques, também está aqui, outra jovem lá da área Pinheiro. Andersai, também outro jovem da nossa região, ali da área Leopoldina. Glória a Deus, aqui o comentário do irmão Joel, que falei antes. Interessante isso aqui, nossa vida é uma lavoura. Interessante, né? Glória a Deus. Alessandra Silva, de Charqueadas. Carlos Alberto da Silva Miranda. Minha oração de desejo é que Jesus vos encha do Espírito Santo e de amor. Amém. Samara Graciele, paz do Senhor, que bênção este programa de Lajeado. A irmã Daiane Rode, da Luz. Glória a Deus. Peço oração por mim e minha família. A irmã Salomé, paz, oração e união. A irmã Suelen, a irmã Joyce Kelly, também de Imbé, Rio Grande do Sul. Na próxima vocês vão ter que ler, hein? Eu peguei aqui e fui lendo. Glória a Deus. A irmã Regina Ramos, a irmã Débora e a irmã Regina estão assistindo. Glória a Deus, Deus abençoe. Já congreguei com os irmãos na Cristo Rei, a irmã Regina, acho que é a esposa do irmão Valdomiro, acho que é. Glória a Deus, Deus abençoe a irmã Regina. Também a Gabriele Oliveira, paz, oração e união, área Boa Vista do INCRA. Renato de Paula, Jardim Leopoldina. Cauã Santos, área Seberi, Rio Grande do Sul. Amém, glória a Deus, meus irmãos, que Jesus abençoe muito. Irmão Misael, irmão Jobson, quem é que vai dar aí o anúncio do evento que vai ter na área Pinheiro no próximo final de semana? Irmão mesmo dá. Hã? Meu Deus, acho que eu vou chamar o Felipe aqui para dar esse anúncio. Meus irmãos que estão nos ouvindo, nós queremos aproveitar para dar um anúncio de um grande evento evangelístico, uma tenda evangelística na área Pinheiro, sobre a direção do nosso pastor José Ávila, e também ali na coordenação do trabalho está o nosso irmão Eliel. O irmão Eliel está fazendo um trabalho ali junto com o pastor Ávila, junto com o pastor Samuel e outros muitos irmãos, fazendo um grande trabalho para que almas venham ser alcançadas nesse próximo final de semana. Era para ser no final de semana passado, mas por causa da chuva, do tempo, aí o pastor achou por bem transferir para esse final de semana. E como nós sabemos que Deus está no controle de tudo, irmão Jobson, eu creio que é porque algo Deus tem para esse final de semana. Os planos do homem eram para o outro. Aí Deus disse, não, eu vou dar um jeitinho aqui porque é para o próximo. E eu creio que Deus fará maravilhas. Então vai ser sexta, sábado e domingo. Nos 3 dias o culto inicia às 7h30 ou 6h30? 7h30. Às 7h30 da noite inicia o culto nos 3 dias. Porém, no sábado nós teremos consagração, evangelismo, um trabalho ali bem amplo para que o nome de Jesus seja glorificado e almas sejam alcançadas. O endereço é no Fala o bairro endereço. Lomba do Pinheiro, né? Na rua Guaíba, 601, no Campo da Viçosa, onde terá a tenda. Glória a Deus. Então, ali na parada 14, né? Na parada 14 da Lomba do Pinheiro. Parada 14 da Lomba do Pinheiro, no Campo da Viçosa. Mas se você não souber, entre em contato ali com algum irmão da área Pinheiro, com certeza vai estar te apoiando, aí, te ajudando a chegar até ali a este grande evento espiritual. E o nome de Deus, com certeza, será glorificado. A irmã Regina diz que é mãe da Raquel, esposa do presbítero Marco Aurélio. Eu acho que não é do meu tempo, irmã. Eu acho que não é do meu tempo.
Glória a Deus. Mas amém. Glória a Deus, irmã. Glórias a Jesus. Os irmãos mais antigos ali devem conhecer a irmã. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar aqui então. Eu vou pedir para a irmã fazer um breve intervalinho ali, por gentileza, e daí nós vamos estar trocando a nossa equipe aqui. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais. Glória a Deus. Estamos de volta aqui agora com o irmão Felipe. Paz do Senhor, irmão Felipe. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando, irmão Alex, irmão Jobson, glória a Deus. Já dá o recado aí dos pedidos de oração. O irmão tinha É lembrado? verdade, vamos pedir para os irmãos deixarem os pedidos de oração aí, os irmãos que necessitam de oração, depois nós vamos estar orando. Glória a Aí os Deus. irmãos que necessitarem, deixem aí o seu pedido de oração, sua necessidade, que nós vamos estar orando, amém? Irmão Alex. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós falamos da lei da semeadura, já falamos bastante. Teria muito a se falar ainda sobre o assunto, muitos exemplos, mas o tempo não nos permite, né, ir além. E nós queremos falar agora, então, sobre o segundo motivo que pode ser a consequência do momento em que eu estou vivendo hoje. Por que esse problema está me perseguindo, irmãos? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Parece que esse deserto não termina nunca. Nunca termina esse deserto, eu caminho e nunca chego aonde Deus me prometeu. Nós vemos que Deus pode estar te ensinando algo. E o irmão Felipe já trouxe aqui um versículo muito importante e que já vai nos abrindo aqui uma visão em relação a esse assunto. Leia aí para nós, irmão Felipe. É Romanos 8. Romanos 8, 29. Vamos ler. Porquanto, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas então quer dizer que até mesmo a luta, irmãos, até mesmo a dificuldade, Paulo diz, né, que ele sentia prazer nas perseguições, né? Exato. Isso quer dizer o que então? Que até mesmo as batalhas, até mesmo as lutas são momentos valiosos e importantes podem ser, né? Momentos valiosos e importantes do trabalhar de Deus na minha vida. É claro que pode ter a lei da semeadura, estou colhendo o que eu plantei, mas Deus pode estar me ensinando através disso também. E pode que às vezes eu não plantei essa luta, eu não plantei essa dificuldade, mas Deus de alguma maneira está me ensinando algo, Deus está trabalhando na minha vida. Pode falar. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos que Paulo ele só teve total plena autoridade para escrever, deixar expresso aquele verso: tudo posso naquele que me fortalece, porque houve um contexto antes deste verso, antes desta expressão de Paulo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós vemos que muitas vezes
Pessoas utilizam esse verso para dizer, não, eu posso tudo. Muito Porque mal quem me aplicado. fortalece é Deus. Mas elas não observam este contexto. Porque Paulo, ele expressa a verdade sobre seu ministério. Eu vivi coisas boas, mas coisas ruins também. Eu passei por fartura, mas eu também passei por necessidade. Eu passei por muitos momentos felizes, mas também por muitos tristes. Mas em tudo isso, eu fui ensinado por Deus. Em todas as coisas, em todos os acontecimentos no meu ministério, da minha vida, todas as dores, todos os acertos, todas as fraquezas, tudo, em tudo eu já estou experimentado. Todas as coisas. Então quer dizer que eu estou passando pela luta, eu posso passar por essa luta. Porque há alguém que me fortalece, que esse alguém é Deus. Exato. É o próprio Cristo me fortalece. Né? Então eu posso passar por isso. Se Paulo não tivesse passado pela fome, ele poderia dizer, eu posso passar pela fome, que eu suporto, eu tenho alguém que me estrutura para isso? Não, ele precisou daquela experiência. Naquilo, Deus estava ensinando ele a ter experiência. Agora, nesse período que a gente voltou a trabalhar com a juventude, eu trabalhei alguns anos atrás com a juventude, até a Bruna, que está participando aí, era da nossa juventude. Uma frase que eu muito dizia para eles, porque a maioria daqueles jovens daquela época eram jovens que não vinham de lar cristão, de lar evangélico, né? Não tinham conhecimento. Eles muito me perguntavam, irmão Alex, pode? Irmão Alex, não pode? E eu dizia para eles, tu pode tudo, tem que ver se convém. Poder pode, mas não sei se convém. Agora, nova experiência com a juventude, eu tenho me deparado a outra situação, que é praticamente essa daqui. Mas por que isso está acontecendo? Mas por que... Será que Deus não está te ensinando algo? Será que Deus não está te dando uma experiência? Aí o irmão toca violão, daí Deus te dá uma experiência ali de um problema no violão. De repente, daqui a alguns anos, o irmão vai estar à frente de um trabalho, vai estar responsável por algo, com uma responsabilidade, às vezes, que não é nem um trabalho assim, mas que Deus conta contigo naquele momento. E Deus hoje está te dando experiência para esse momento. Glória a Deus. Que coisa... Eu, sinceramente, meus irmãos, é um tema que mexe comigo bastante, porque me faz eu conseguir viver isso que Paulo fala. Não, eu suporto porque eu tenho essa experiência. Eu vivi isso. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 11. Versículo 12? 12, versículo 11. Capítulo 12, versículos 5 ao 11. Amém. E vós esquecestes da exortação que vos fala como filhos? Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga, e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Glória a Deus. Na versão ARA, no final ali, diz ainda, mas se somos castigados, estamos sendo disciplinados. Com outras palavras, né? Para que participemos da santidade de Deus. Que coisa maravilhosa isso. A Bíblia está nos falando claramente de que realmente Deus vai trabalhar de maneira dura às vezes na nossa vida. E que isso é a manifestação do amor de Deus. Eu, enquanto meditava nessa palavra, eu olhava para Ruth, os irmãos lá da Lomba do Pinheiro sabem bem, conhecem bem a Ruth, sabem que às vezes ela agita. E eu estava olhando para ela em casa assim, eu acho que o celular, será? Glória a Deus. Eu estava olhando para ela em casa e às vezes ela quer alguma coisa de um jeito, ela quer, por exemplo, botar o dedo na tomada. Ela quer, sei lá, ela quer sair para a rua.
E aquilo ali vai fazer mal para ela, vai prejudicar ela. E naquele momento eu digo, não, não pode. Eu impeço ela. E às vezes vai ter aquele momento que a gente vai ter que dar aquela palmadinha, que nem dói, né? Na fralda ali nem dói, mas que ela sente. E ela se sente magoada. Às vezes ela faz, menina é mais delicada, né? Às vezes faz aquele beicinho, enche o olho d'água. O coração da gente fica totalmente ali quebrado com aquilo ali, né? Mas aquilo que eu estou fazendo para ela, aquela correção, é para proteger ela, é para cuidar ela, é uma maneira de proteger. E é assim que Deus faz com a gente. Deus, Ele trabalha na nossa vida para nos proteger. Pode falar. Tem uma outra palavra que eu quero ler com os irmãos também. Pedir para o meu Jobson ler. Em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, no verso 17. Que diz: porque a nossa leve aflição, que é apenas por um momento, opera para nós um extraordinário e eterno peso de glória. Então, nós podemos ver que muitas vezes as nossas tribulações elas geram no futuro, né, através de Deus ali nos ensinando algo, nos moldando, dá para se dizer assim. No futuro nós vamos ter glória, e muitas vezes Deus trabalha, muitas vezes não, mas sempre Deus tem um propósito de salvação. Deus sempre está nos aperfeiçoando para que nós vencemos as próximas batalhas, vindo não só de Deus, mas também do inimigo, para que nós consigamos chegar na glória e ir para o céu. Né? É um trabalhar, claramente o barro na mão do oleiro. É claramente, ele está nos modelando, nos moldando. Ele está preparando alguém para morar no céu. Ele não está preparando um céu para alguém morar, ele está preparando alguém que vai morar no céu. Porque no céu ele já está definido como é a vontade de Deus, é perfeito. Então Deus está nos preparando para isso. E também para a nossa missão aqui, porque nós temos uma missão. Levar o Evangelho, né? Adorar a Deus ainda aqui nessa vida com dificuldades, imperfeita, com as nossas imperfeições. Né? E Deus ele está trabalhando com o propósito de nos corrigir, de nos ensinar. Quanta coisa Deus nos ensinou, quando para nós parecia algo tão ruim. E nós rejeitamos o corrigir de Deus. Estava falando com minha irmã outro dia sobre uma situação familiar, no caso uma situação familiar dela. Eu não vou expor, claro, só vou usar o exemplo. E ela disse, irmão, aconteceu assim, 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 e a pessoa não resistiu, não conseguiu se manter naquele propósito ali. Aí eu disse, mas irmã, é bem possível que isso que aconteceu era uma maneira de Deus trabalhar nessa pessoa. Deus estava ensinando algo para essa pessoa, mas não para ela sair da vontade de Deus. E quando nós saímos da vontade de Deus, enquanto Deus está nos ensinando, acontece o contrário do que nos é recomendado em Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Na primeira parte do verso 11, fala ali, não rejeites a disciplina do Senhor. Está falando claramente. Nem te enjoes com a sua repreensão. Como diria o outro, né? Não adianta fazer biquinho. Não faz beicinho porque não adianta. Não é esse o caminho. E quando nós saímos da direção de Deus, por causa que Deus está nos ensinando algo, nós estamos rejeitando aquilo que Deus está nos ensinando. Aí Deus permite lá uma luta, permite uma dificuldade. Como é que eu vou aprender com Deus aquilo ali? Como é que Paulo ia aprender a passar necessidade se não passasse necessidade? Eu gosto muito, e vou citar com os irmãos, não sei se os irmãos querem ler
Provérbios aí, 3, 11 e 12. Podem ler. Meu filho, não despreze o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção. Porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como um pai ao seu filho, em quem se deleita. Amém? Glória a Deus. Vai acompanhando aí, Felipe. Tem uns versículos aí, os irmãos estão Glórias a Deus. entrando aí na revelação. Glória a Deus por isso. Glórias a Jesus. Se tiver alguma coisa aí, irmão, Já vou separando alguns. Nós pedidos de vemos que com a oração correção do Glória a Senhor Deus. aqui, nesse capítulo, nós alcançamos uma plena sabedoria. Em cada correção do Senhor, do Eterno, a respeito de nossas vidas, do nosso caráter que continuamente está sendo moldado, nós vemos que adquirimos sabedoria glória a Deus. em cada um. E a gente vê que, às vezes, como eu falei antes, a gente não plantou nada, começa a colher algo que eu não plantei. Mas por que Deus permite isso? Por que Deus trabalha assim? Eu gosto muito de falar da passagem de Jó, quando eu falo sobre esse assunto. Com vários irmãos em vários momentos em que a gente vai conversar, vai aconselhar ou vai ali tratar algum assunto, me vem muito à memória que Jó, como os irmãos sabem, era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem que temia a Deus. Jó estava tudo certo, irmão Jobson. Não, né? O Jó estava tudo bem. Não tinha do que acusar. E, no entanto, que não é Satanás que pergunta para Deus do Jó. É Deus que fala para Satanás: você tem visto meu servo Jó? Um homem reto e íntegro. Aleluia. Aquilo é crente. Aquilo lá é fiel. Mas me chama a atenção que Satanás ele sai da história muito rápido. Acho que no capítulo 2 ele já deixa de participar da história. Acho que no capítulo 2 ali já para de falar no acusador. Mas Deus permite que aquela condição na vida de Jó continue. E eu vejo algo extraordinário que Deus vai fazer lá no capítulo 42. Qual dos irmãos que lê aí? Jó 42. Jó 42. Verso 5. Glória a Deus. Ler, irmão Felipe? Pode ler. Amém. Eu tinha ouvido de ti, essa tradução é meio diferente, é a BKJ, Bíblia King James. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Olha só. O Jó, eu entendo assim, irmãos. O Jó ele podia dizer assim: bom, eu nunca tinha ficado doente, eu nunca recebi uma cura de Deus. Mas agora eu fui curado. Eu tenho essa experiência com Deus. Antes eu ouvia que Deus fazia, que Deus podia multiplicar, que Deus podia fazer. Eu ouvia. E eu cria no que eu ouvia. Mas eu não tinha tido essa experiência ainda com Deus. Mas agora não, agora eu sei, agora eu tenho a minha experiência com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos que é impossível pregar, ministrar sobre cura se nunca foi curado. Nós vemos que é impossível. É impossível ensinar, instruir contra a queda, se muitas vezes nunca falhamos, ou nunca conhecemos a raiz daquilo que nos fará falhar no futuro. Nós vemos que se não vivermos essas experiências, nós não adquirimos peito para falar delas, para falar da conclusão que Deus faz, que Deus ensina sim, e este é o certo, e que edificará as nossas vidas. Nós vemos por experiência, realmente nós adquirimos essa sabedoria de repassar para outra pessoa, né, o mesmo aprendizado que Deus nos revelou. Mas eu ainda entendo que
essa experiência que Deus nos dá, ela é para nos fazer conhecer Deus. Entende? Eu creio que Deus sim possa usar alguém que não foi curado para curar. Eu creio que Deus possa fazer isso. Mas eu entendo que Deus ele dá aquele conhecimento de quem é Deus através dessa experiência. Sabe? Aquela experiência de ter vivido algo com Deus. E a gente quer viver o milagre, né? Eu tenho um livro que eu estava lendo e ele é um pregador, ele estava indo para um lugar pregar e ele fala assim para Deus: Deus, eu poderia ter um testemunho novo para contar hoje. Eu poderia ter algo novo hoje. E Deus disse para ele: porque é algo novo, vai ter algo novo, vai ter um testemunho novo. Exatamente. E daí o que acontece? Estoura o pneu do carro e o carro rodopia. E quebrou, eu não me lembro bem, mas quebra daí então a barra da direção. Foi algo que poderia ter morrido numa autoestrada em velocidade alta. E Deus guardou a vida dele. E Deus depois proporciona que toda aquela situação ali se tornasse uma bênção na vida dele. Olha que coisa extraordinária. Ele pediu um testemunho novo para Deus e Deus deu. A gente quer conhecer Deus muitas vezes, mas não quer se submeter ao aprendizado, ao trabalhar de Deus. E eu vejo que Deus ele vai trabalhar assim em momentos que a gente tem alguma coisa que não como Jó. Jó adquiriu experiência naquilo ali com Deus, conheceu mais Deus, amém. Mas existe aquele momento também que a gente não entende a vontade de Deus. Ou que a gente pensa que pode ir contrário àquilo que Deus determinou. E eu vejo o Jonas. O Jonas ele disse: não, eu não vou lá, aquele povo eles são assassinos. Eu entendo que Jonas não estava com medo do povo de Nínive. Não era medo. Ele não teve misericórdia deles, né? Porque depois ele diz: eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia. E ele se aborrece porque Deus perdoou. Porque eles se arrependeram. Ele ficou aborrecido. Na verdade, nós vemos que Jonas, que o livro que testifica sobre ele, acaba em uma correção de Deus. Acaba em um puxão de orelha. Por quê? Porque Jonas chegou a ser guardar tanta mágoa daquele povo de Nínive em seu coração, que ele deu mais valor a uma borboleira que nasceu no dia e morreu no outro. Exatamente. Deu mais valor a isto do que a este povo, de inúmeras pessoas. Por isso que acaba em uma repreensão este livro de Jonas, né, irmão? E Deus pega e faz o quê? O Jonas, eu não quero ir para aquele lado. Deus mandou ir para aquele lado, mas eu quero ir para esse. Eu acho que o melhor caminho para mim é esse. Deus permite ali aquela tempestade, Deus permite tudo aquilo ali, para que Jonas viesse aprender a obedecer. Ele vai lá para o fundo da água, lá para dentro da barriga do peixe, para aprender a obedecer à voz de Deus. Aí depois ele diz: bom, agora eu vou pregar para esse povo, é a vontade de Deus. Ele aprendeu, ele teve que descer lá no fundo. Quantas vezes, irmãos, a gente tem que ir lá no fundo do poço? Quantas vezes a gente tem que bater a cabeça para depois dizer: Deus, não tem jeito de fazer a tua vontade que é melhor. Né? Talvez não precisaria, se Jonas tivesse dito: não, eu vou obedecer a Deus e vou lá pregar, é o que Deus quer, eu vou ir. Mas ele: não, eu não vou obedecer a Deus. Que coisa interessante isso, que Deus, ele vai usar de meios, às vezes, para nos ajudar a fazer aquilo que é o correto, para nos ajudar, para nos ensinar o caminho de obediência, o caminho de experiência, o caminho de conhecimento. Não é, irmão Felipe? Glória a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Se os irmãos, não sei se querem falar mais alguma coisa, nosso horário está correndo, aí nós vamos para o próximo tópico. Se os irmãos não têm mais nada sobre essa parte. Então nós falamos, então, só dando uma recapitulada, 3 tópicos do que pode me fazer estar vivendo o momento que eu estou passando.
primeiro que nós citamos, são pelo menos 3 situações que nos levam à nossa realidade atual. Podem existir outras, a gente separou 3. A primeira, a lei da semeadura, tudo que plantar vai colher. A segunda, Deus pode estar me ensinando algo. Deus pode estar me dando experiência para algo lá na frente que Ele vai me usar. Ah, irmão Alex, estava na porta lá da igreja, chega um irmão, chega uma pessoa lá e me tratou mal, me xingou. Ah, eu estou ali fazendo a obra de Deus, estou ali, estava feliz, irmãos. Deus pode estar te dando uma experiência, porque amanhã ou depois, quem sabe, você vai estar lá no campo missionário, em um lugar cheio de adversidades. E lá, essa experiência vai te ajudar a vencer aquilo que tu vai enfrentar lá. Glória a Deus. Quem sabe Deus está trabalhando assim. Glórias a Jesus. E agora eu vou pedir para a irmã fazer mais um intervalinho. Não sei se os moços vão trocar de novo. Só antes, vamos ler os pedidos de oração. Daí, irmão Jorge, perdão, irmã, nós vamos ler primeiro os pedidos de oração aqui. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se o irmão já leu esse pedido aqui. Não, ainda não. Andersai Gaspar, peço oração pela minha família ser liberta deste mundo ruim. Vamos estar orando depois, irmão Jobson, e nós vamos estar orando. Vamos ver se tem mais algum. Vitor Valicente, peço oração pelo meu cunhado, Luan Fabiano, por libertação e salvação. E de Silva, peço oração por Esther Antolínia, saúde para esse bebê. Eu acho que são só esses. O irmão Jobson pode estar Primeiro. Glória a Deus. Andersai, Segundo. também pelo Luan. Luan, Terceiro. o Vitor e o de Silva. E tem os irmãos também lá do início, né? O irmão lá do Uruguai. Mas Deus sabe, né? Nós vamos orar, Glória a Deus. todos eles, Deus sabe. Oremos. O irmão lá do Uruguai, tem outra irmã também que tinha pedido oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai eterno, novamente, ó Deus de poder e Deus da glória, nos colocamos, ó Pai, com o nosso coração derramado diante de Ti, prostrado diante de Ti. Pai, intercedemos pela vida de nossos irmãos, Deus de poder e Deus da glória. Pai, sabemos que muitos temos necessidades. Sabemos, Pai, que muitas vezes, Pai, nós temos uma ferida em nossa família. Nós temos uma ferida, Pai querido, Pai amado, em nossos caminhos. Deus de poder e Deus da glória. Pai, intercedemos neste momento para que o Senhor trabalhe, Pai. Para que o Senhor trabalhe na vida de cada um, Pai, entre estas famílias que está desviado, necessitado, Pai querido, Pai amado, necessitado de uma provisão sua, meu Deus, aleluias. Necessitado, ó Deus de poder e Deus da glória, de uma ação divina. Necessitado, ó Deus de poder e Deus da glória, de uma nova convicção, de um renovo, ó Pai querido e Pai amado, para que possa continuar caminhando, para que possa continuar lutando, Pai, para que mantenha a constância, Deus. Deus, nós sabemos que a sabedoria em si, Pai, ela se refere à constância. Pai, nós intercedemos para que cada um seja firme em seu caminho, nos seus caminhos, na sua palavra, e mantenha constância diante aos teus princípios e preceitos, ó Deus. Assim nós sabemos, Pai, bem entendemos nós, que aqueles que a tal constância conseguem regar em suas vidas, eles acrescentam pedras para a sua coroa e se aproximam, Pai, cada vez mais perto de sua salvação, da salvação que o Senhor nos ofereceu, que o Senhor nos deixou por herança. Deus, nós colocamos a vida de cada um destes que pediram oração, Pai, nos comentários, e pedimos, Pai querido, Pai amado, humildemente, para que o Senhor, ó Deus, venha trabalhar grandemente no interior de cada um deles, no interior de cada membro da família deles, Pai querido, Pai amado, com seu poder, por intermédio de sua palavra e de seu Espírito Santo.
Pai, verdadeiramente te agradecemos neste momento, te agradecemos por sua presença, Deus, e por ouvir nossas orações. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus, glórias a Jesus. Então, rapidinho intervalo, nós já voltamos aqui com a próxima tópica. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Geração eleita, o nosso lema é. Deus na frente, glória a Deus, glórias a Jesus. Então voltamos aqui, o irmão Misael voltou aqui com nós e nós vamos dar continuidade. Glória a Deus. Nós falamos então sobre os dois tópicos primeiros e agora nós vamos falar sobre o terceiro e último tópico. Por que que isso está acontecendo comigo, irmãos? Por que que hoje você está vivendo o que está vivendo? Será que foi semeadura? Será que você plantou e hoje está colhendo? Será que, de repente, Deus não está te ensinando algo? Pode ser que essa luta aí não passa. Deus está dizendo assim, meu filho, aprende logo, eu quero que tu aprenda para terminar com essa batalha aí, eu quero te fazer entrar na terra, terminar esse deserto. Mas também pode ser, meus irmãos, que Deus esteja corrigindo algo no meu caráter, ou algo em mim. Deus pode estar corrigindo algo. Glória a Deus. Eu fiz aqui uma anotaçãozinha rápida aqui, eu queria ler ela. A correção de Deus em nossa vida não é um castigo arbitrário. Não é algo que Deus, vou fazer lá alguma coisa na vida do Jobson, vou arrumar uma luta para o Jobson. Não, vou arrumar uma luta hoje para o Misael. Não é assim, não é por nada que Deus faz, ou que Deus permite que algo aconteça em nossas vidas, mas sim por um processo de transformação. Ao corrigir os nossos erros e fraquezas, Deus nos molda para refletir cada vez mais a imagem de Cristo. Olha que maravilha! Então quer dizer que na minha luta, Deus está tirando imperfeições, é muito parecido com o tópico anterior, né? Com o primeiro também. Com o primeiro, na verdade eles estão interligados, né? Deus está moldando alguma coisa em mim, como antes o irmão Felipe, eu acho que falou, né? Está ali tirando alguma imperfeição, alguma impureza, e fazendo com que eu me torne um pouquinho mais parecido com Jesus. E para morar no céu, esse é esse o plano, né? Glória a Deus. Antes dos irmãos começarem a passar aquilo que pensam sobre esse assunto, vamos ler Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11. Glória a Deus, glórias a Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 10 e 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Glória a Deus. Glórias a Jesus.
Tanto me achar Então, que é outra versão. Né? Então essa palavra quer dizer que no momento, muitas vezes, né, que Deus está nos ensinando, parece ser difícil, mas depois vai ser um benefício para a nossa vida. Exatamente. Imagina Jó passando por aquela situação lá, pensando. Era doloroso, era sofrido, né? Imagina o Jonas dentro lá da barriga do peixe. Estava morto. Estava morto. Tinha acabado a história para ele. Quão difícil era aquele momento. Mas naquilo Deus estava trabalhando na vida dele. Quando, eu lembro uma vez o irmão pregou lá na Cristo Rei, quando Pedro volta a pescar, né, ele nega Jesus. E ele se entristece, diz, agora acabou para mim, vou voltar a pescar. Fazer o que eu fazia antes, transgredir. Voltar para trás. Né? Não entendendo que muitas vezes o que Deus está permitindo está trabalhando no meu caráter, está trabalhando em mim e vai ser doloroso. Tirar a imperfeição é doloroso, é sofrido. Glória a Deus. Irmãos, falem. Nós vemos, irmão Lex, que quando Pedro ele acaba negando a Cristo, ele acaba voltando a fazer aquilo que Cristo já tinha determinado para a vida dele, que já não era mais para ele. Ele não pescaria mais peixes, sim homens. Nisso nós vemos que naquele verso em que Cristo ele aparece na praia, nós vemos que com Pedro a correção veio, ela veio a Pedro por Cristo, mas não veio só, ela veio juntamente com o trabalho, a correção e o trabalho. Cristo, ele vem a Pedro, pergunta 3 vezes, me amas? E o Pedro ficou chateado, né? Ficou triste. Mas Jesus... Nós vemos que é bem, vamos dizer, é bem complexo. Por quê? Cristo, ele vem a um homem, ele vem a homens, na verdade. Homens que voltaram a praticar aquilo que Cristo já tinha determinado que já não era mais para eles. Então, nós vemos que quando Cristo aparece na praia, Pedro e os outros discípulos não reconhecem. Então, o discípulo que Cristo amava, João, ele nota na fala daquele homem, não, este é o mestre. E nós vemos que eles se vestiram e pularam na água. Pela aquela tradição do pescador, sim, antigamente. Sim. Eles se vestiram e pularam na água. Mas isso depois que a rede estava cheia e com inúmeros peixes. E ninguém poderia carregar, o texto cita, certo? Só que quando os discípulos chegam na praia, a Bíblia a escrita nos diz, na verdade vamos ler, amém? Glórias a Deus. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu tinha aprendido isso mais cedo. Glórias a Deus. Vamos lá. 6. O dito de Cristo. E ele disse, João 21, 6. Ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la. Olha só, eles não eram capazes de puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Eles, todos juntos não conseguiam puxar, certo? Glórias a Deus. Então eles perceberam que era o Senhor. Eu vou pular um pouco para ir mais rápido, ok? Glória a Deus. E os outros discípulos, 8. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 covados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas e pão.
Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes agora que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Tá. Os discípulos todos juntos não conseguiram puxar a rede para carregar a rede, certo? Agora no verso 10, Cristo pede para trazer os peixes, certo? Quem traz os peixes? Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de... Só a gente não pode se aprofundar muito pelos nossos horários. Eu já concluo. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Então os discípulos todos não conseguiram puxar a rede, certo? Mas um só conseguiu. Quem era? Simão. Aí já começou a ilustração do texto sobre o ministério aqui de Simão Pedro, que Cristo nem tinha entregado ainda. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, o que nós estamos falando aqui, eu vi que chegou gente aqui, a Júlia Nogueira, glória a Deus. Também o Israel era para estar aqui com nós, mas teve um imprevisto de última hora, mas não vai faltar oportunidade, né, Israel? Vai ter muitas outras. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus pode estar corrigindo algo no meu caráter, em mim, na minha personalidade, na minha vida. Vamos ler aqui, é até 20 para meia-noite, né? Se não me falha a memória, acho que é 20 para meia-noite. Encerra o nosso horário. Mas vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Glória a Deus. Paulo está falando aqui, então, na carta aos Coríntios, claramente, aquilo que Deus revela para ele, né, sobre o momento da luta, o momento da dificuldade. Quando reconhecemos as nossas fraquezas e permitimos que elas sejam corrigidas através do poder de Deus, através, né, da vontade de Deus. Muitas vezes Deus nos corrigindo, Ele está nos ensinando a reconhecer os nossos erros. Né? Exatamente, exatamente. Aí eu quero amar mais as pessoas. Aí eu penso, Deus vai botar só quem eu gosto, só quem eu simpatizo comigo. Não haveria como isso acontecer, né? Então daí Deus permite, eu quero ver tu amar aquele irmão difícil, aquele irmão que é complicado, aquele irmão que às vezes, né, fala alguma coisa que te desagrada. Ama esse, né? Então, olha que interessante isso. Às vezes a gente quer, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ir evangelizar, eu quero ganhar almas, mas eu não suporto meu irmão. Aí Deus coloca lá, tu quer ganhar alma, o teu sentimento é bom, eu me agrado desse sentimento, mas agora eu quero ver tu deixar o meu poder se aperfeiçoando na tua vida, num relacionamento entre tu e esse irmão difícil aí. Esse irmão aí, eu quero ver tu amar ele. Deus está corrigindo algo no meu caráter quando coloca uma luta, às vezes, na minha vida, quando permite uma perseguição. Há perseguições que são providência de Deus. E para nós encerrar, meus irmãos, por causa do nosso horário, gostaria muito de ficar aqui falando com vocês, muito mais. Felipe queria que estivesse aqui junto, durante todo o tempo. Mas, por causa do horário, né? 2 Crônicas, capítulo 33, versículos do 1 ao 9, eu não vou ler ele todo por causa do tempo, fala sobre um rei chamado Manassés. Os irmãos já ouviram falar desse rei? Você aí que está nos acompanhando aí pelo chat, já ouviu falar do rei Manassés? Glória a Deus. Este rei, ele começou o seu reinado muito cedo, irmão Jorge. Muito cedo. E ele
pega e constrói vários altares de adoração a deuses pagãos, várias idolatrias. Diz a Bíblia lá em Crônicas que esse rei Manassés, ele chegou a sacrificar os próprios filhos em adoração a deuses. Ele pegou no lugar onde Deus havia determinado que era um lugar seu. Glória a Deus. Não sei se é esse fio aqui. Glória a Deus. Ele pega e ali ele começa a adorar outros deuses, tira o lugar de Deus. Que coisa terrível que fez esse homem. Mas Deus é misericordioso. Deus permite que... Vamos só achar ali, só para lembrar quem foi que... segundo Crônicas 33, glória a Deus. Segundo Crônicas 33, que a memória às vezes não me ajuda, glória a Deus. Deus permite então que eles achem aí para nós, irmãos, quem é que leva eles escravizados, leva o rei Manassés como escravo, leva ele cativo, prendem ele, acorrentaram ele, e agora ele não é mais o rei, agora ele não manda mais, agora ele não tem mais aquela liberdade que ele tinha, não tem mais aquela autoridade que ele tinha. Mas por que que Deus permitiu aquele homem ser preso e perder tudo que tinha, né, irmão Israel? Por que, irmão Jobson? Por causa que... Pode falar? Deus estava ensinando ele. Deus estava ensinando ele, Deus estava corrigindo. Agora Deus, na verdade, não estava apenas ensinando, estava corrigindo aquela má conduta dele. Às vezes eu posso estar sendo um crente fora da direção de Deus. Ah, mas é o irmão Alex, é o irmão Misael, é o irmão Felipe. Ah, mas é o obreiro. Nós somos falhos, nós erramos. Nós somos sujeitos ao erro, independente de quem nós somos. E se Deus nos vê entrando por um caminho que nos afasta dele, Deus vai permitir algo acontecer, para que a gente caia em si, como caiu o rei Manassés. Diz a Bíblia ali, nos versículos, lá pelo versículo 14, mais ou menos, do capítulo 33 de 2 Crônicas, diz a Bíblia que ele lá preso, lá acorrentado, ele se arrepende. E ele ora. Ele diz, Deus me perdoa. Eu reconheço que eu sou um pecador miserável. O que Deus faz? Vamos ler aqui só para não ficar... Também 10. Pode ler, irmão, Do por favor. arrependimento de Manassés. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Porquanto o Senhor trouxe sobre eles os capitões do exército do rei da Síria, os quais tiraram Manassés do meio dos espinhos e o ataram com grilhões e o carregaram para a Babilônia. E quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus e se humilhou grandemente diante do Deus dos seus pais, e orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição, e ouviu a sua súplica, e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele volta lá e acaba com todos aqueles altares. Tudo por causa que Deus precisou dar a correção e ele realmente reconheceu os seus erros. Quantos morrem por não reconhecer? Quantos estão mergulhando e Deus está mostrando, e Deus está permitindo aquilo ali para que a pessoa caia em si, como o filho pródigo. Caia em si, ó, meu Deus. Nós vemos que até o irmão tinha citado sobre o barro nas mãos do oleiro. Nós conhecemos bastante essa liturgia bíblica. Nós vemos que para aquele processo, muitos dizem, Deus vai quebrar, Deus quebra, deixa Deus quebrar. Mas não, peraí, o texto diz, e o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Então, nós vemos até de uma maneira ilustrativa, para que Deus consiga moldar a argila.
para que Deus consiga fazer de nós um vaso novo, um vaso de valor, precisamos descer, precisamos nos quebrantar, nos quebrar. Né? Mas o importante não é somente nos quebrar, mas nos quebrar na mão do olheiro. Porque tem muita gente que está se quebrando no mundo. Está se quebrando na cachaça, na bebida, na droga. Está se quebrando em prostíbulos. Mas aquele que se quebra na mão do Senhor, este é moldado. Um novo vaso surge daqueles cacos. Isso é lindo. Glória a Deus. Muito Glórias bem a colocado, irmão Jobson. Encerrou nosso tempo. Então, lei da semeadura, Deus está me ensinando algo, Deus está corrigindo algo no meu caráter. Que Deus abençoe a sua vida. Faz essa oração, irmão Misael, e vamos estar encerrando. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, por ter nos ensinado, Senhor, esses temas, Pai querido e santo, que nós venhamos, Pai querido e santo, reconhecer, Pai, porque estamos passando por situações, Pai, nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos mostrado e nos ensinado, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz, oração e união. Que Deus abençoe os irmãos.